Quem for ler a macroeconomia financeira da Guetta vai enxergar tudo que está escrito ali na Guetta. Só não lê a tradução em português, que é calamitosa. Né? Então, basicamente, calamitosa. A tradução em português é calamitosa, não dá para quase entender. O proletário já não é um cara simples de entender. Agora, lendo aí, olha a macroeconomia financeira da Guetta e enxerga o que o Boyle está falando. Evidentemente, se for ler o Minsky, se for ler outros autores, mas percebemos aquilo que é a dominância financeira, digamos assim, do processo de globalização, de como o padrão de expansão e contração das economias, do lado real, do emprego, da produção, do investimento, do consumo, estão subsumidos pela dinâmica financeira. Né? Mas isso é uma coisa que é contingente aos regimes. O Boyle e os seus coautores lá no BIS mostram isso aos regimes de política. Então, se eu tenho políticas mais liberalizantes, esses ciclos financeiros ficam muito mais rebeldes. Se eu tenho políticas mais de controles, né, menos liberalizantes, eu mais ou menos consigo administrar. Então, a agenda de pesquisa do PES é uma agenda quase revolucionária. Vocês têm que mudar a forma de pensar a teoria econômica e as políticas econômicas entendendo a dominância dos ciclos financeiros. É um troço extremamente interessante. Mas isso já reverbera, por exemplo, em pesquisas acadêmicas de alguma influência, para pegar na London School, porque ela vai falar coisas que vários economistas heterodoxos vão apontando, que não existe um trilema de política econômica e economias abertas. Elas outras pessoas também falam um pouco por essa linha. Existe um dilema. Se eu tenho livre mobilidade de capitais, eu não tenho capacidade de controlar minha taxa de câmbio e minha taxa de juros. Não é, cara? Deixa o câmbio flutuar que a gente vai levando. Aliás, basta ler, por exemplo, pega lá o Stanley Fischer, né, que pilotou o Banco Central de Israel no momento da crise. Aliás, ele pilotava o FMI junto com o Candecis na época da liberalização. No auge da liberalização, ele estava lá prometendo o mundo de fundo. Vocês se abram que a coisa vai. Era o Candecis e o Stanley Fischer. Daí ele saiu daí e foi para o Banco Central de Israel. Aí caiu no colo dele a crise financeira de 2008. Então, quando ele reflete sobre isso, ele vai dizer muito simplesmente coisas como: olha, gente, desculpe, mas imaginar que eu vou manter o câmbio flutuante, abrir e vou conseguir administrar, não. A taxa de câmbio é um preço tão importante que uma economia financeiramente aberta, mesmo uma economia grande, não adianta imaginar que eu vou adotar um sistema de metas de inflação e eu deixo o câmbio flutuar, se ajustar. Não funciona. Simplesmente isso. Bom, agora ela é o vice-chairman do FED. Ela é o vice-chairman do FED. Então, essa literatura, e a Ellen Rey aponta para isso. Existe uma dominância da política monetária dos Estados Unidos sobre a dinâmica das demais economias, particularmente as emergentes de desenvolvimento. Sem controle de capitais, eu não controlo de câmbio de juros. Entendeu? Tão simples quanto isso. Óbvio, tem um debate sobre isso. Vão ter aqueles que vão dizer que não, mas o de que há um debate sobre isso. Portanto, com isso são da teoria econômica, e da discussão de política econômica, esses aspectos vão ganhando força. E aí, de novo, o que o BIS chama a atenção? E que de certa forma, por isso que eu acabo lembrando da Guetta, acabo lembrando do Minsky e de vários outros, o que eles conseguem chegar e apontar com muita clareza, acho que a influência do bório é importante. Porque se nós formos olhar a dinâmica da economia global, economia mundial, economias avançadas, Estados Unidos, depois dos anos 70 para cá, se rompe aquele pacto social-democrata keynesiano, que tinha aumento de produtividade, aumento de salários reais, uma política de emprego, etc. E aí eu sempre digo em aula que todos deveriam ler lá as consequências políticas do pleno emprego. Isso é um texto genial do Kalec, que deveríamos estar lendo com muita clareza. Então, esse conflito com o capital trabalho, de alguma forma, eu vou no caso das economias maduras, a globalização ajuda disso, eu vou diminuindo o poder de barganha do trabalho diante do capital, ao longo desse período. Aliás, perdoe o parênteses dentro do parênteses, se vocês forem ver essa mesma página que tiveram alguns números atrás, aparece lá o presidente de um dos principais sindicatos dos Estados Unidos falando sobre isso. Que a abertura financeira, a globalização piora a discussão de renda, isso é ruim para o crescimento a longo prazo, etc. Mas o fato é o seguinte, como é que eu mantive uma expansão brutal do consumo nos Estados Unidos, se os salários reais não crescem, e se os salários com participação da renda diminuem? Bom, o aumento do endividamento, a expansão muito grande do crédito, essa dependência do ponto de vista do consumo das famílias e do Estado. Porque ao mesmo tempo os Estados foram abrindo mão de estruturas de tributação, de políticas de tributação progressivas, foram diminuindo os impostos das altas rendas,
a própria maior mobilidade das empresas e a capacidade de ir negociando impostos menores para não sair daqui ou para ir para colar, isso no fundo foi corroendo a capacidade fiscal dos estados, mas num período de estabilidade longa, a capacidade de emitir títulos de dívida de longo prazo, a taxa de juros muito baixa, foi compensando. E aparentemente, se essas pesquisas do IAS estão corretas, o IAS está dizendo, eu acho que é o eco da Bretanha, no início na cabeça, este modelo, eles não chamam de financiarização, mas no fundo descrevem isso, se esgotou. Não dá para imaginar que nós vamos seguir crescendo para usar o BOE com quantitative easing, com política monetária expansionista somente, né? E principalmente. Então não tem como. Eles vão sugerir uma agenda ou outra que envolve reformas estruturais, que é o CDF, pelo de mercado de trabalho tem que ser mais flexível, etc. e tal. Ambiente de negócio, mas também uma agenda que envolve investimentos em energia e outras áreas, né? Mas no fundo eles apontam para isso. Nós estamos vivendo há 7, 8 anos com taxas de juros reais negativas. Nunca antes na história da humanidade. Então, o pouco de taxa de juros reais negativos que nós tivemos nos anos 70, se eu pegar o pós-guerra, é porque a inflação subiu. E os bancos centrais não reagiram naquele momento ao aumento da taxa de juros em função do choque do petróleo. Né? O choque do petróleo, a inflação dispara, as taxas de juros reais ficaram negativas. Né? Agora, uma taxa de juros real negativa com inflação muito baixa, por esse período de tempo, é uma anomalia que vai criando outros desequilíbrios. O BIAES aponta. Todo mundo está tentando descobrir qual vai ser a próxima grande crise, onde é que vai estourar, onde é que vai explodir. Tá? Então é isso, eu vou poupar dos trabalhos. E isso não impediu a taxa de juros real, dos anos 70 para cá, do lado esquerdo ali. Aqui vai o fato de que mesmo com as taxas de juros baixas, o endividamento do conjunto das economias segue crescendo, das empresas, das famílias, as corporações nos países emergentes, as dívidas seguiram crescendo, menos em moeda estrangeira, mas seguiram crescendo, em algumas regiões mais, outras menos. O dólar, aí pegando o Franklin Serrano, que tem uma bela expressão aí, o dólar Trezec, né, o flutuante financeiro e fiduciário, né, quando se começou a debater essa história do fim da hegemonia do dólar, mas um pouco vai argumentar nesse sentido. Não, o dólar valoriza, é um sabor do interesse estratégico, geopolítico dos Estados Unidos. Se tem que fazer quantitative easing, faz, quando tem que acabar, termina. Né? Eu sempre vim criar uma frase, aquela. Aliás, o próprio Nixon, quando fez o discurso anunciando o fim do sistema Bretton Woods, foi muito interessante. Mas a frase sintética do seu secretário de Tesouro, John Connolly, foi melhor ainda. Rompe-se o sistema, né, indicando fixo em cima do dólar, e o John Connolly disse o seguinte: olha, então, assim, a moeda é nossa, o problema é de vocês. Que é basicamente a mesma coisa que os presidentes do Banco Central afirmam recorrentemente. Aí vai lá o presidente do Banco Central da Índia, que já trabalhou na FMI, né, sai da academia dos Estados Unidos, da FMI, vai pilotar o Banco Central, se queixando que o quantitative easing atrapalha a sua vida, e gera que lá no Congresso do Azar tem dane-se. O meu mandato aqui para garantir estabilidade de preço, taxa de juros baixa e recuperar o emprego. Vou tocar a vida aqui. Então, nós vamos ver que esses momentos, para quem estuda as situações, sabem que o momento que o dólar enfraquece, o preço de commodities sobe, quando reverte isso, o preço de commodities cai, o efeito disso sobre a entrada e saída de capitais dos países emergentes é sempre o sinal contrário. Então a história vai se repetindo, que aprende com ela quem aprende. Mas sempre a tendência, quando o sujeito está lá pilotando a coisa, imaginar que com ele vai ser diferente, que a sua política é melhor do que a outra, que nunca antes na história, que eu sou melhor do que... Aí não leu os sinais, talvez, corretamente, na parte do que em 2012 eu falava. E aí, esse mal-estar com as finanças envolve o fato que é o seguinte: se eu estou olhando a expansão do endividamento das empresas, não se reflete em expansão da formação bruta de capital. Então, o estoque de dívidas estão crescendo e a formação bruta de capital não cresce. Pelo contrário, se vocês forem olhar com calma depois, vocês vão ver que a variação dos investimentos é pequena. Esse é esse estudo lá do DESA, né, mostrando esse negócio. Não vou ficar aqui parando olhando o gráfico, mas então, essa desconexão. A liquidez está expandindo, as empresas estão endividando, mas isso não vai se traduzir em máquinas, equipamentos, mudança de matriz energética, revolução, né? Pelo menos não está uma força robusta o suficiente para aumentar a produtividade. E se eu estou pensando no modelo de crescimento pelo Adolf Schäfer, com Alce Summers,
imaginar que isso vai sustentar um ciclo longo de expansão. Tem alguma coisa aqui no meio do caminho que não está exatamente funcionando, e a dívida vai crescendo. E se vocês forem olhar esses relatórios também que são produzidos sobre a riqueza dos super ricos, né? A riqueza super rica tem uma caidinha lá em 2008 e vai um pouco maior do que estava antes. Então, é um pouco isso. Como é que o mal-estar das finanças cresce? Ele pega lá de novo estudos do BIS algo muito simples, né? Que é o seguinte: o setor financeiro cresceu com proporção da renda, com proporção do emprego. Isso, controlado para outros fatores, não afetou nada ao aumento de produtividade das economias ou ao aumento do crescimento. Então, inchou o setor financeiro e isso não gerou economias mais eficientes e que cresçam mais, a ponto de o sujeito ir lá para Chicago. Aí pega esse economista aí que eu gosto muito também, o Zingares, né? Professor em Chicago, eu não estou falando aqui, falando de Chicago, na área de finanças, ponto. Então ele está dizendo o seguinte: o sistema financeiro não está entregando. É essa a questão. E existe um descolamento grave entre a visão que a sociedade tem do sistema financeiro, que é cada vez mais negativo. Esses caras ganham super salários, não sei o quê, pegam os melhores alunos da universidade e não entregam. E a visão que os economistas em geral têm sobre o sistema financeiro, imaginando que eles são desregulamento, inovação financeira, Quem é que será que está errado? A sociedade ou os economistas? Ele aponta que talvez os economistas estão superestimando a visão sobre o setor financeiro. E isso não é pouco importante visto desde a perspectiva do professor de finanças em Chicago. É disso que eu estou tentando trazer aqui para vocês. Bom, e o comércio? Então os preços estão em queda, evidentemente porque a demanda não recuperou tanto, porque os preços têm tendência deflacionária, a Europa ainda está crescendo muito pouco, quase parada, o Japão não está crescendo, os Estados Unidos recuperam um pouco, a China está crescendo menos. Imaginar que a Índia vai segurar o crescimento mundial, eu acho que é problemático, e os emergentes estão todos crescendo menos, então os preços em geral das commodities estão caindo. Um pouco vocês sabem, aqui é olhar commodities e não commodities, olhar que de 2015 para cá, as barrinhas aí, há essa pressão deflacionária no comércio mundial, até porque parte da saída da crise para muitos países, particularmente para a China, que já é a maior economia do mundo, na paridade de poder de compra, que é o maior player do mundo, que foi aumentar investimento. Aquela coisa que gera brutal do investimento, eles aumentaram o investimento. Então tem uma enorme capacidade produtiva de aço, disso, do outro, que gera pressão deflacionária. Tem que desovar esse troço em algum lugar no mundo e gera pressão deflacionária em tudo que é canto, junto com o fato de que as economias estão crescendo, a demanda está crescendo mesmo. Bom, se é o petróleo, não vai entrar nisso. O petróleo já vai ser o próximo negócio, né? Coisa estratégica da Arábia Saudita, querer deslocar os seus concorrentes, aumentar a produção. Tem o Irã entrando, tem um custo de produção muito baixo. Irã e a Arábia Saudita conseguem ganhar dinheiro com petróleo a 2, 4 dólares o barril. Então, se tiver que manter barril a 20 dólares por 30 anos, os caras vão tocando. E aí vai desmontando o shale gas, a pressão fica movimentada. Apesar que agora os americanos têm pressão é deles. Então, só a questão agora de organizar um pouco o negócio, mas é disso que se trata o que nós estamos vendo no Brasil, em essência. Mas eu já estou entrando no outro seminário. E aí a questão, né, do endividamento das empresas, que é um pouco o resultado do quantitative easing também, das empresas emergentes. Rapidamente, pontuar dois aspectos, para ir para as considerações finais e pontuar algumas coisas sobre o Brasil. Uma coisa que eu acho importante que eu tinha comentado, né? Essa proliferação dos acordos de preferência de comércio, que antes do final da rodada do Uruguai e a criação do GATT, né, a criação do OMC, eram cerca de 40 no mundo, aí tem o gráficozinho da The Economist, e hoje são perto de 270, um número perto de 270 desses acordos, e que envolve, o gráfico à esquerda tem um relatório interessante da UNCTAD sobre política comercial. Todo final de ano eles fazem um relatório sobre política comercial, tarifária, tem balanço sobre essas coisas todas. E aí eles mostrando que a maior parte dos países, das regiões, estão envolvidas em algum tipo desse acordo. A maior parte deles, mais de um terço, é localizado na Ásia, né, para onde o centro de dinamismo da economia global está indo, e tem uma sobreposição de acordos mais diversos ali. É uma região extremamente interessante de ser estudada. Então, quanto mais escuro no gráfico aí à esquerda de vocês, mais
maior o número de acordos, quanto mais clarinho, menor o número de acordos, né? Mas o Mercosul é parte disso. Né? E os mega acordos, esse gráficozinho dessa publicação da UNCTAD dá conta de mostrar que esses dois grandes acordos transpacíficos de investimento e comércio na África e na União Europeia envolvem grandes economias. Né? Junta tudo ali, 30%, 40% do PIB mundial, do comércio mundial. São acordos de grande volume, que são acordos que envolvem tudo, inclusive tarifas, que é a marginal do negócio. A ideia central dos acordos é isso, é uma proteção dos investidores, proteção do ambiente de negócio, e é essa pressão. Isso também envolve um certo esvaziamento das negociações multilaterais, que envolve proteção intelectual, envolve uma série de outros aspectos que são mais difíceis, então tem sido mais difíceis de serem negociados no âmbito multilateral, mas que acabam entrando com muita força. Na nossa perspectiva, eu não quero avançar muito, perspectiva de um país como o Brasil, isso por óbvio, essas padronizações todas vão reduzindo alguma margem de manobra para fazer políticas as mais diversas, né? Como se tentou fazer de novo nos anos 2000, um retorno de políticas ativas, políticas industriais, isso vai se tornando, as restrições vão crescendo, enfim, eu vou abrindo mão de uma série de coisas que envolvem desde formas de regular normas, procedimentos de avaliação de produtos, de certificação de produtos, isso vai se padronizando e eu vou perdendo aquela margem de manobra